Capítulo 11. Do que sucedeu a Dom Quixote com os cabreiros. Foram acolhidos de boa mente pelos cabreiros e, tendo Sancho acomodado o melhor que pôde o Rocinante e o seu jumento, foi-se atrás do olor que se desprendia de certos nacos de carne de cabra que ferviam ao fogo num caldeirão. Embora já quisesse ver se estavam no ponto de ser trasladados do caldeirão ao estômago, deixou de fazê-lo, porque os cabreiros os retiraram do fogo e, estendendo no solo umas peles de ovelha, armaram rapidamente uma mesa rústica e convidaram os dois a dela participar, com mostras de muita boa vontade. À roda das peles sentaram-se 6 deles, que eram os que se encontravam na malhada, tendo o primeiro rogado a Dom Quixote, com rústicas cerimônias, que se sentasse numa gamela, que eles haviam deitado de borco. Sentou-se Dom Quixote, ficando Sancho de pé, para lhe servir a taça, que era feita de chifre. Vendo-o assim de pé, disse-lhe o amo: para que vejas, Sancho, o bem que encerra em si a cavalaria andante e quão a pique estão os que em qualquer ministério dela se exercitam de vir brevemente a ser honrados e estimados do mundo. Quero que te sentes aqui ao meu lado e na companhia desta boa gente e que te irmanes comigo, que sou teu amo e natural senhor, comendo no meu prato e bebendo onde eu beber. Pois da cavalaria andante se pode dizer o mesmo que do amor se diz, que todas as coisas iguala. Grande generosidade, exclamou Sancho, mas devo dizer a vossa mercê que, quando eu tiver de comer, comerei tão bem e melhor em pé e sozinho, como sentado ao lado de um imperador. E, para falar a verdade, muito melhor me sabe o que como no meu rincão, sem melindres nem respeitos, ainda que seja pão e cebola, do que os perus de outras mesas nas quais eu seja obrigado a mastigar devagar, beber pouco, limpar-me a miúde, não espirrar nem tossir se tiver vontade, nem fazer outras coisas que a solidão e a liberdade trazem consigo. Assim, senhor meu, essas honras que vossa mercê me quer conceder por ser ministro e adepto da cavalaria andante, como o sou por ter me tornado escudeiro de vossa mercê, troque-as por outras de maior comodidade e proveito. Pois a essas aí, embora as dê por bem recebidas, renuncio de hoje em diante até o fim do mundo. Apesar de tudo, hás de sentar-te, pois a quem se humilha, Deus exalta. E, tomando-o pelo braço, forçou-o a sentar-se junto dele. Não entendiam os cabreiros aquela gerigonça de escudeiros e cavaleiros andantes, e outra coisa não faziam senão comer e calar, observando os hóspedes, que, com muita graça e gana, se empanturravam de bocados de carne do tamanho de punhos. Acabado o serviço das carnes, estenderam sobre as peles grande quantidade de bolotas avelanadas e junto puseram a metade de um queijo, mais duro do que se fosse feito de argamassa. Enquanto isso, não ficara ocioso o chifre, pois girava em roda tão a miúde, ora cheio, ora vazio, como caçamba de cisterna, que facilmente se esvaziou um odre, de 2 que ali se viam. Depois que Dom Quixote satisfez bem o estômago, tomou na mão um punhado de bolotas e, mirando-as atentamente, pôs-se a falar em voz alta, dizendo o seguinte: ditosa idade e séculos ditosos aqueles a que os antigos chamavam de dourados, não porque neles o ouro, que nesta nossa idade do ferro tanto se estima, se alcançasse, então, sem fadiga alguma, mas porque os que nela viviam ignoravam as palavras teu e meu.
Naquela santa idade eram comuns todas as coisas. Ninguém precisava, para conseguir o ordinário sustento, ter outro trabalho que não o de alçar a mão e colhê-lo nos robustos azinheiros que liberalmente os convidavam com seu doce e sazonado fruto. As fontes claras e os rios correntes lhe ofereciam, em magnífica abundância, águas transparentes e saborosas. Nas quebradas dos penhascos e nos ocos das árvores formavam sua república as solícitas e operosas abelhas, ofertando a qualquer mão, sem interesse algum, a fértil colheita do seu dulcíssimo trabalho. Os magníficos sobreiros despregavam de si, sem outro artifício que não o de sua cortesia, as amplas e leves cortiças, com que se começaram a cobrir as casas, sobre rústicas estacas sustentadas, somente para a defesa contra as inclemências do céu. Tudo era paz então, tudo amizade, tudo concórdia. Ainda não se atrevera a pesada relha do curvo arado a abrir e visitar as entranhas piedosas da vossa mãe primeira, já que ela, sem ser forçada, oferecia por todas as partes do seu fértil e amplo seio o que pudesse fartar, sustentar e deleitar os filhos, que então a possuíam. Naquele tempo, sim, as simples e formosas pastorinhas andavam de vale em vale e de outeiro em outeiro, com cabelos soltos ou presos em tranças, sem mais vestidos do que os necessários para cobrir honestamente o que a honestidade quer e sempre quis que se cubra. Seus adornos não eram como os que agora se usam, encarecidos pela púrpura de Tiro e pela por tantos modos martirizada seda, mas feitos de algumas folhas verdes de bardana e era entretecidas, e com isso talvez andassem com tanta pompa e compostura como andam agora os nossas damas da corte, com as raras e peregrinas invenções que a curiosidade ociosa lhes mostrou. Expressavam-se então os conceitos amorosos da alma, de modo simples e singelo, tal como ela os concebia, sem buscar artificiosos rodeios de palavras para enfeitá-los. Não havia a fraude, o engano ou a malícia a se mesclarem com a verdade e a lhaneza. A justiça continha-se nos seus próprios termos, sem que a ousassem turbar nem ofender os privilegiados e os interesseiros que hoje tanto a enxovalham, perturbam e perseguem. A lei arbitrária ainda não tinha tido assento no espírito dos juízes, porque não havia então o que julgar, nem quem fosse julgado. As donzelas e a honestidade andavam, como já disse, por onde quisessem, desprotegidas e sozinhas, sem temer o menoscabos dos atrevimento alheio e do lascivo intento. Sua perdição provinha do gosto e da vontade própria, e agora, nestes nossos detestáveis séculos, nenhuma está segura, ainda que se oculte e se encerre noutro novo labirinto, como o de Creta, porque ali, pelas fendas ou pelo ar, com o zelo da maldita solicitude, as vai alcançar a pestilência amorosa, fazendo-as pôr de lado todo o seu recolhimento. Para a segurança delas é que, com o correr dos tempos e o aumento da malícia, se instituiu a ordem dos cavaleiros andantes, a fim de defender as donzelas, amparar as viúvas e socorrer os órfãos e necessitados. A esta ordem pertenço, irmãos cabreiros, a quem agradeço o agasalho e a boa acolhida que destes a mim e ao meu escudeiro. Embora todos os que vivem estejam, por lei natural, obrigados a favorecer os cavaleiros andantes, sei que vós outros, mesmo sem saberdes desta obrigação, ainda assim me acolhestes e regalastes, razão bastante para que, com toda a boa vontade que me é possível, agora vos agradeça pela vossa.
Toda essa longa-arenga, que bem se poderia dispensar, fê-la o nosso cavaleiro tão somente porque as bolotas que lhe haviam dado tinham trazido à sua memória a idade de ouro, e lhe dera na telha de proferir aquele inútil arrazoado aos cabreiros, os quais, sem lhe responderem palavra, abobados e suspensos, quedaram-se ali a escutá-lo. Sancho também permanecera calado, a comer bolotas e fazer frequentes visitas ao segundo odre, que eles haviam pendurado num sobreiro para refrescar o vinho. Durou mais que a ceia o falatório de Dom Quixote. Finda esta, disse um dos cabreiros, para que, com mais razões, possa vossa mercê dizer, senhor cavaleiro andante, que o agasalhamos com pronta e boa vontade. Queremos dar-lhe prazer e alegria, mandando cantar um companheiro nosso, que não tardará muito a chegar, e que é pastor muito entendido e enamorado, e que, mais do que tudo isso, sabe ler e escrever, e é músico. Toca a rabil, melhor do que se pudera desejar. Mal acabou o cabreiro de dizer isso, e chegou-lhes aos ouvidos o som de um arrabil, e dali a pouco surgiu quem o tocava, um moço de seus 22 anos e de muito boa aparência. Perguntaram-lhe os companheiros se havia ceado. Respondendo ele que sim, disse-lhe o que havia feito os oferecimentos. Sendo assim, Antônio, bem poderás dar-nos o prazer de cantar um pouco, para que este senhor, que é nosso hóspede, veja que também nos montes e nas matas há quem entenda de música. Já lhe falamos de tuas boas habilidades e desejamos que as mostres para que ele veja que falamos a verdade. Rogo-te, pois, por tua vida, que te sentes e cantes o romance dos teus amores, que para ti compôs o teu tio, que é beneficiado, e que foi tão apreciado lá na aldeia. De bom grado, respondeu o moço. E sem se fazer mais de rogado, sentou-se no tronco de uma azinheira desramada e, depois de afinar o arrabil, principiou a cantar desta maneira. Antônio. Sei, Olália, que me adoras, mesmo sem que o tenhas dito, com o olhar que, sem falar, na língua do amor se exprime, porque sei que todos sabem que me queres, é que afirmo, que nunca foi desditoso o amor que foi conhecido. É bem verdade que, às vezes, Olália me deste indícios de teres alma de bronze e coração de granito. Contudo, entre teus desdéns e honestíssimos desvios, mostra às vezes a esperança, a barra de seu vestido. No vai-vém dessas negaças, minha fé mantém-se firme, sem minguar por desprezado, nem crescer por escolhido. Se o amor for cortesia, deduzo da que me exibes que o fim destas esperanças há de ser como imagino. Se os preitos de amor transformam um peito hostil em benigno, alguns dos que te hei prestado me terão favorecido. Pois se tais coisas observas, mais de uma vez terás visto, que eu visto às segundas-feiras minhas roupas de domingo. Porque, como gala e amor, seguem no mesmo caminho, aos teus olhos quis mostrar-me, todo o tempo, bem vestido. Se, por ti, não bailo mais, serenatas te dedico. Sei que as ouves quando os galos vêm cantar saudando o dia. Nem vou falar dos louvores que de teus encantos disse, pois, embora verdadeiros, fazem-me de outras malquisto. Teresa de Barrocal, quando te elogiei, me disse: quem pensa que adora um anjo, por vezes adora um símil. Que se reboca de cremes, põe cabeleira postiça, hipócritas formosuras que iludem até Cupido. Mentia e se ofendeu. Veio defendê-la o primo, desafiou-me e tu bem sabes o que me fez e eu lhe fiz. Toda a paixão que devoto e todo o amor que dedico, nada tem de bandalheira, que mais alto é meu desígnio. Fortes laços lá na igreja, que tem de seda os atilhos,
Põe teu pescoço no jugo. Faço o mesmo. Irei contigo. Do contrário, aqui te juro, pelo santo mais bendito, dessa serra só sairei me tornar capuchinho. Com isso, findou o cabreiro seu canto, e embora tenha Dom Quixote solicitado que cantasse mais alguma coisa, Sancho Pança não lhe consentiu, porque estava mais para dormir do que para ouvir canções. E assim disse ao amo: Bem pode vossa mercê acomodar-se desde já onde irá passar a noite, pois o trabalho que esses bons homens têm o dia todo não lhes permite passar as noites cantando. Já te entendo, Sancho, respondeu Don Quixote. Bem vejo que as visitas ao odre pedem mais a recompensa do sono que da música. A todos nós sabe ele bem, bendito seja Deus, respondeu Sancho. Não o nego, replicou Don Quixote, mas acomodate lá tu onde quiseres, que os da minha profissão melhor se mostram velando que dormindo. Contudo, Sancho, seria bom que me tornasses a pensar nesta orelha, que me está doendo mais do que seria necessário. Fez Sancho o que lhe foi ordenado, mas, vendo a ferida, um dos cabreiros disse-lhe que não se preocupasse, pois sabia do remédio com que facilmente a curaria. E tomando algumas folhas de rosmaninho que por ali medrava, mastigou-as, misturou-as com um pouco de sal e, aplicando-as à orelha, atou-a muito bem, assegurando de que não seria preciso nenhum outro medicamento. E assim o foi, de veras.